Com muita honra, hoje no nosso quadro de entrevistas, eu vou trazer um convidado muito especial. Alguém que tem uma história linda para compartilhar com vocês, falar de todas as dificuldades que acompanham um processo de emagrecimento. Mas não é qualquer processo. O Júlio saiu de 310 quilos para menos de 200 quilos sem cirurgia. Seja bem-vindo, Júlio Mamute. É um prazer te ter aqui no GL Vida Leve. Coisa boa! É uma honra inenarrável, é uma honra do meu tamanho, então é grande a honra. Júlio, conta pra gente aqui, conta pros gaúchos onde é que tu mora e de onde tu é. Rapaz, eu tenho recentemente, eu conheci já muitos estados do Brasil, não fui para alguns, mas dentro desses alguns, é Rio Grande do Sul, é um dos poucos que eu ainda não conheço. Eu sou de Recife. Vamos ter que te trazer pra cá, então. Até porque quero muito conhecer a culinária daí, né? Eita, e é Já boa, pensa em hein? viajar pensando qual é a comida do local, não é isso? Churrasco, né? Perfeito, gosto muito. Churrasco do gaúcho não existe em outro lugar, só tem aqui. Pronto, eu quero entender e conhecer isso de perto. Eu sou de Coisa Recife. boa. De Recife? Eu sou da Veneza Brasileira, capital do meu Pernambuco. Barra dos Olha, Altos Coqueiros, também conhecida atualmente como Terra dos Tubarões, não é isso? Eles terra do gostam assim, sol. de sulistas. Do calor. Tá cheio de gaúcho por lá nessa época do ano, fugindo um pouquinho do frio. Eu particularmente, eu tô morando em São Paulo hoje, há um ano atrás, menos de um ano, tomei a decisão de vir para São Paulo. Eu não tenho filhos ainda, embora seja o sonho da minha vida, mas senti no meu coração que deveria dar um passo de fé, e assim eu fiz. Aqui eu conheci muitas pessoas boas, pessoas que têm um hábito que eu busco ter, né? Lá em Recife é simplesmente o local onde eu cresci, me criei, todos os gatilhos, todas as âncoras que me ajudaram a chegar aos mais de 300 quilos estavam lá. Não que eu não pudesse emagrecer lá eu perdi mais de 80 quilos, mas hoje eu tomei a decisão de vir morar aqui em São Paulo, e aqui é frio pra caramba também, não é tanto quanto aí, mas eu confesso que minhas banhas já estão tudo congeladas, eu tô um picolé gigante. Até acostumar, né? Júlio, conta um pouquinho para nós. Bom, primeiro, parabéns, porque eu sei que não é um processo fácil, mas conta para os gaúchos aqui, para o Brasil e para o mundo, porque a TV RS Play passa em diversos países também. Conta um pouquinho da tua história para gente. Como é que foi a tua infância? Hoje tu luta contra o peso, faz todo o necessário para perder esse excesso de peso que foi acumulando aí ao longo da vida. Como é que foi a tua infância? Eu tive uma infância magra e saudável. Minha infância não foi uma infância obesa, não foi uma infância. eh, não foi uma infância sendo de forma prática, eu era magro. Comecei a engordar ali na pré-adolescência. Eu entendo que hoje, inclusive, a obesidade infantil, ela, cada dia que passa, ela aumenta, né? As pessoas querem simplesmente sempre a facilidade, acaba escolhendo sempre o caminho mais fácil, que são esses ultraprocessados. Na minha época ainda existia outro, óbvio, existia ultraprocessado. Eu sou da década, eu nasci em 1990, né? Eu já tenho 35 anos. As pessoas dizem, pô, mas você não parece muito, é porque eu costumo dizer, todo gordinho tem um botox natural, né? Chamado gordura, né? A pele estica. Mas em 90, na minha época, era difícil ter um obeso criança na escola. Era muito raro, era muito difícil mesmo. E eu não era, inclusive. Então, eu comecei a engordar ali por volta dali por 10, 11, 12 anos, pré-adolescência. Eu tenho 2 Aconteceu irmãs, eu alguma sou coisa? Ou foi... não, muitas pessoas perguntam isso. É até um hábito de pensamento, acho que muitas pessoas, embora é natural, eu sei que existe, às vezes nosso experiências, quando elas não são agradáveis, ou independente de como seja, às vezes o hábito, a rotina dentro de casa provoca gatilhos e te desperta situações como obesidade. No meu caso, não. No meu caso, foi... Não tive nenhum tipo de trauma, não tive nenhum evento que culminou a isso. Foi Foi a consequência das escolhas ao longo da pré-adolescência e diante.
a fase hormonal ali. E tu praticava exercícios físicos, tinha bons hábitos, era uma criança ativa, brincava, um Sim, pré-adolescente sim. ativo? Até a pré-adolescência eu jogava futebol, eu era futsal, era goleiro, né. Ali na pré-adolescência eu já comecei a engordar um pouquinho, não é comecei a engordar um pouco. E geralmente quando você não é o mais atlético da turma, você vai para o gol. É assim que funciona, né. E eu era goleiro de futsal, cheguei a disputar campeonatos aí no Brasil, na minha categoria. Eu até brinco, eu digo: "Rapaz, hoje eu não tô nem a bola, né, mas antes eu agarrava a bola", e eu era um bom goleiro, eu acredito. Mas eu era ativo, eu era muito ativo, eu era extremamente ativo. Eu sou ativo até hoje, eu tenho um biotipo, que tem uma predisposição boa para esportes, a minha memória muscular é boa, a resposta dos meus músculos são bons. Eu sou um marombeiro obeso. Eu te acompanho, já sei que tu correu São Silvestre, que tu participou de maratona em Montevidéu, tu nada, tu faz muitas coisas, né, Júlio? Me conta assim, lá na tua adolescência, quando tu começou a ganhar peso, quando tu percebeu isso, tu tinha mais ou menos que idade? Olha, ninguém acorda e diz aqui: "Agora eu quero ser gordo", né, "Agora eu quero ser obeso". Isso aí é uma consequência de coisas que vai te levando a isso. Como eu já mencionei, no meu caso, eu não atribuo nenhum evento traumático. Eu percebi, eu não, muitas vezes a gente não percebe, sabe, sabe aquela história do cachorro em cima de um prego, já ouviu falar? Não. Um belo dia um rapaz foi abastecer um carro num posto de gasolina, chegou lá, perto da loja de conveniência, viu um cachorro meio que uivando perto da porta, assim, uau, 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 e ele perguntou pro frentista: "Mas por que que esse cachorro tá latindo assim, tá gemendo, uivando?" Aí o frentista falou: "Doutor, sabe o que é? Que ele tá em cima de um prego." E o dono do carro ali não se conteve, porque começou: "Por que esse cara tá aí? Por que esse cachorro tá em cima de um prego?" E o frentista disse: "Olha, doutor, é porque não está doendo o suficiente ainda. Por isso que ele está gemendo, está latindo, mas não dói ainda, então não dói o suficiente." Então, assim, eh, não doía, então a gente não percebia, não, o caminho para o inferno ele é saboroso, ele é aromático, ele é convidativo. Já o caminho muitas vezes para a saúde, para outras coisas, às vezes na sociedade de hoje demanda um pouco mais de sacrifício. Como eu posso falar, eu simplesmente fui aquele sapo que fui me acostumando com a água morna, até que, percebi que aquilo ali ia me matar, né. E em que fase foi isso, Júlio? Quando é que tu percebeu que tudo isso que vinha acontecendo contigo podia te levar a um resultado fatal? A obesidade, olha, minha amiga, eu tenho opiniões bem polêmicas sobre a obesidade, eu acho até que a obesidade não deve ser tratada como doença, agora óbvio que isso não tem a obesidade tem muito a ver com doença, né. Ela está correlacionada, talvez, com a quantidade imensa de doenças, talvez essas consequências das doenças que a obesidade provoca, matam mais do que a fome. Eu acho que nada mata mais no mundo do que as consequências provocadas pela obesidade hoje em dia. E o que eu quero dizer com isso é que, assim, quando entrou a pandemia, ali eu comecei a engordar muito. Aquele isolamento social veio, eu tinha até um outro relacionamento, eu saí de um relacionamento, né, na época eu lembro, eu me tornei até compulsivo por fazer compras na internet, então você vê que a questão comportamental ela é uma constante e é inexorável, isso não dá para negar, não dá para tirar isso da equação quando se fala de obesidade. E eu comecei a engordar muito dali. Eu sempre vivi, digamos, no limite, sempre vivi na corda bamba, mas eu vivia de maneira, relativamente confortável. Eu sempre empreendi desde meus 16 anos, então eu sempre trabalhei, sempre corri atrás dos meus objetivos, meus sonhos, foquei muito em uma área da vida, acabei deixando as outras de lado. A obesidade, como qualquer outro vício, outra compulsão, é um desequilíbrio, né, então eu foquei muito em uma determinada área da vida, e essa outra eu simplesmente não cuidei. Vou colocar dessa forma, simplesmente eu não cuidei. Só que naquele momento, quando a vida deu uma rasteira em todo mundo, aquilo que era para mim, eu vivia no limite, mas vivia relativamente bem, extrapolou o limite completamente. O que era o Ao teu ponto limite, de eu Júlio?
Meu limite era o peso mais ou menos que eu tenho hoje. Tá. Eu estou num momento decisivo do meu processo. Pode compartilhar com a gente qual é o peso que tu tem hoje? Eu vou fazer a pesagem no final do mês, então não tem porque eu não peso constantemente. Mas a última pesagem foi 198. Acredito que estou nessa casa aí dos 190. Uhum. Porque eu tenho um processo, vou compartilhar com vocês. Quando eu faço uma pesagem e isso dá menos peso lá na balança, eu pego tudo que eu já emagreci, multiplico em alimentos, aquilo que estava me matando, eu coloco na mesa de quem precisa realmente. Então, multipliquei alimentos. No ano passado, eu doei mais de 2 toneladas. Isso é lindo. Eu vi lá na tua rede social. Então, eu não peso com frequência justamente porque eu faço disso um propósito. Então, quando eu peso e faço essa multiplicação e faço essas doações. Mas é isso, eu tô na luta, o momento que eu digo que para não perder o fio da meada, é porque eu tô refletindo aqui, eu tô numa consulta com uma das melhores e mais importantes nutricionistas de todo o sul do Brasil, não é isso? Olha aí. Obrigada, Júlio. Então eu já estou me consultando de antemão e eu agradeço pela oportunidade. Mas eu estou refletindo aqui, Gelli, eu estou no peso que era o meu limite. Entende? Eu estou no peso pré-pandemia, no qual eu me habituei a ser mais ou menos o meu limite já na fase adulta da vida, né? Uhum. Então, isso é um ponto importante para eu refletir. Eu acredito que a obesidade, qualquer compulsão enraizada há muitos anos, como a minha, uma das poucas formas de vencê-la é buscando se entender. É buscando o tempo todo ficar fazendo essa autoanálise, buscando se entender e a partir daí criar estratégias para vencer a você mesmo, né? Que o maior desafio é esse, vencermos a nós mesmos. E eu percebo nessa conversa aqui, eu já tinha percebido antes, mas isso não fica muito latente na minha mente, mas nesse momento eu percebo que realmente eu estou no peso qual eu sempre me acostumei a estar. Então é um grande desafio. Eu realmente não pretendo desistir, mas esse é o maior desafio da minha vida. Não é simples, não é fácil, e eu estou pronto para abordar qualquer tema com você sobre esse assunto. Eu costumo brincar, eu não sou um gordo amador, né? São 25 anos, eu sou um gordo profissional já. Querido. Todo Júlio, mundo, todo mundo tem já algo. tentou. Nossa, Pode falar, desculpa. Desculpa te interromper. não, eu falo muito. Você já ir fazendo perguntas que eu falo demais. Mas Não, eu digo tem assim, algo não, diga, pode falar. tem algo ali na tua bio que me chamou muita atenção, né? Tu tem descrito lá, objetivo viver, né? Primeiro vencendo a obesidade com humor, mas assim, objetivo viver. Eu te confesso que quando eu vi isso, eu comecei a te seguir ao acaso, tá? Eu gosto muito de ver esses processos acontecendo, porque isso norteia também a minha vida profissional e me deixa com uma clareza impressionante, porque a gente lida, que eu lido muito com mulheres 40 a mais, que às vezes só estão descontentes com a sua forma física, não é uma obesidade, mas eu consigo entender o que acontece dentro da mente e do coração das pessoas. E principalmente quando elas vêm e falam, eu queria perder 2, 3 quilinhos. Isso é um objetivo estético, um objetivo, né, para botar um shape, mas quando o objetivo é viver, como virou para ti, eu te confesso que isso me pegou bastante, assim. Emagrecer com o objetivo de viver. Me conta um pouquinho, por que tu escreveu isso na tua bio, em que momento tu entendeu que o grande objetivo da vida é viver? Eu acho que o objetivo da vida não é nem ser feliz, o objetivo da vida é fazer o que é certo e honrar o propósito que o Criador te colocou, para o qual o Criador te colocou aqui na Terra. Essa é a minha crença pessoal. E eu percebi que eu não estava honrando as maravilhas que Ele me deu. Eu percebi que eu não estava honrando o corpo que Ele me deu. Percebi que os meus sonhos estavam indo todos por água abaixo. Percebi que tudo aquilo que eu sonhei um dia talvez não fosse mais se realizar. Em 2 anos nos primeiros 2 anos de pandemia, eu engordei mais de 100 quilos. Então, foi algo assim
extremamente exagerado, sabe? Engordei mais de 50 quilos por ano, coisa que quando você tem uma compulsão e você tem uma predisposição aí, você tem uma capacidade de engordar boa, você consegue, pode apostar que naturalmente você consegue isso. Você se esforçar bastante, você consegue, até mais. A gente vê casos de, como aquele quadro Quilos Mortais, né? Pessoas com 300, 400, 500 quilos, Brasil, mundo afora. E eu me percebi num quadro daquele, simplesmente refém da comida, refém dos meus prazeres, refém daquela compulsão, daquele vício, refém das consequências que aquilo estava me provocando, preso no meu próprio corpo, em cima de uma cama, sem nem querer mais abrir a janela do meu quarto. Quando, lá onde eu morava, em Recife, se eu abrisse a janela do quarto, eu via o mar, né? Eu via lá os paulistas sendo atacados pelos tubarões, né? E já não fazia mais isso. As janelas estavam fechadas. Eu vivi um momento muito crítico, realmente. Só que aquela coisa, a obesidade é um pântano escuro. É um pântano escuro, é uma areia movediça. Você tenta sair e às vezes se afunda mais. É o que eu ia falar alguns minutos antes. Ninguém acorda, como eu disse, pô, daqui por diante quero ser gordo. E todo mundo que já tem a obesidade há um tempo, já tentou muitas maneiras de sair da obesidade. É algo que hoje eu tenho uma crença baseada na minha vivência, opiniões fortes em relação a isso. Mas eu, por longo de muitos anos, eu tentei ser emagrecido. Utilizei todos os métodos, utilizei todas as substâncias, todos os protocolos. Tu tentou medicação, Júlio? Sim, cheguei a fazer intervenção, inclusive. Tá. O que tu fez? Conta pra gente. Bom, por exemplo, do mais simples a todas essas sibutaminas de antigamente, que foi todas as dietas que você possa imaginar, até mesmo colocar um balão gástrico, além dessas canetas famosas hoje em dia. Eu cheguei a colocar um balão gástrico associado à caneta. O balão, depois de 10 meses, eu já tinha engordado 40 quilos e o balão me explodiu na minha barriga. Quando eu fui fazer xixi, vi tudo azul, me desesperei. Depois de 5 minutos, eu lembrei. Nossa, balão. Eu comia tanto mesmo com o balão, que ao ponto do balão ir comprimindo, e um belo dia eu não comi nenhuma agulha não. Foi o excesso de comer mesmo, explodiu. O obeso, ele não come por causa de fome. Não tem nada a ver com fome. Inibidores de apetite ajudam a baixar um pouco da ansiedade. A curto prazo, são maravilhosos. A médio e longo prazo, a compulsão, ela acaba vencendo qualquer intervenção externa. E naquele momento, quando eu já estava com mais de 300 quilos, já tive várias experiências como essa, que eu acabei de relatar. O que me tirou daquilo ali, e eu continuo nessa guerra, eu não venci essa guerra. Talvez o que faça as pessoas se conectarem muito comigo é porque eu deixo muito claro isso, eu não me importo como expert. Eu mal me entendo. É uma jornada, é uma luta. Muitos dias eu perco. Alguns outros eu venço. Na somatória geral, eu estou avançando. Mas não é fácil. E o que eu acho que me salvou daquele momento ali, eu costumo dizer, as pessoas fazem as coisas por 2 motivos. Se aproximar da dor e se afastar, perdão, ao contrário, se aproximar do prazer e se afastar da dor. Naquele momento, eu me constrangi com o amor de Deus para mim. Independente da crença de quem tá aí do outro lado escutando, independente do que se acredita, talvez não acredite em nada e tá tudo bem quanto a isso. Mas eu tenho uma crença muito grande que eu fui criado à imagem e semelhança de uma fonte divina e que eu tenho uma autorresponsabilidade muito grande porque eu acredito que, embora não caia nenhuma folha sem permissão, embora ele conheça todos os fios do meu cabelo, por amor ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é inclusive para renegá-lo, é inclusive para renegar nós mesmos, é inclusive para nos degradarmos.
fazermos coisas que naturalmente não é sã e nem saudável, né? Mas naquele momento, o, o fato de eu estar no pior momento da minha vida, e o que aconteceu, eu tenho um sonho, como eu já mencionei, que eu quero ter filhos. Hoje eu não me permito ter, porque eu penso que não seria, não sei que seja da vontade dele, mas penso que eu não seria um bom exemplo, no sentido de saúde, eu quero poder brincar com eles, correr com eles. Mas naquele momento, Deus mandou o primeiro sobrinho. Eu falei no início, eu tenho outras duas irmãs. A irmã mais nova, que é a que estava grávida, eu até brinquei com ela umas duas vezes ao longo da gravidez, assim, brinquei, ó, ele vai nascer no dia do meu aniversário, só que ele estava previsto para nascer no início de dezembro até. Eu faço aniversário no início de novembro. Naquele aniversário, com as janelas escuras, fechadas, minha mãe foi levar um bolinho para mim. Mãe é mãe, né? O meu cunhado liga, o meu sobrinho vai nascer naquele dia. Até aí, ok. Muitos podem falar, coincidência, incrível, mas, né? Vida que segue. Só que aconteceu um outro fato que foge completamente às estatísticas racionais da coisa. Ele nasceu no dia e na hora que eu nasci. No dia e na hora, vindo quase um mês de forma prematura. Não escutei nenhuma voz falando comigo, mas cada um tem sua espiritualidade, e ali eu tive convicção que estava claro para mim, que era algo do meu Criador dizendo, para provar que a vida vale a pena, eu estou enviando a primeira vida da próxima geração da sua família, que inclusive é um sonho que você tem, o maior sonho que você tem, no dia e na hora que você nasceu, para provar que a vida vale a pena. Ali eu tive convicção disso. Eu me constrangi com aquele amor. Eu me constrangi por entender isso. Júlio, mas eu nunca tive algo parecido. Às vezes a gente não estamos atentos o suficiente para vermos as mensagens, Júlio. Olha, independentemente de quantas mensagens você possa receber, todo mundo entende que obesidade não é saúde. E todo mundo busca ter, pelo menos eu acredito que ninguém apertaria um botão e eu quero ser obeso. Se alguém fala isso, eu acredito que seja um mentiroso, ele está negando a verdade. Mas não é fácil, por mais que você escute mensagens, por mais que você queira muito. Naquela semana, eu comecei a fazer reflexões e me constranger cada vez mais. Poucos dias depois, o meu sobrinho já estava em casa, na casa da minha irmã. Eu fui tentar levar um presente para ele e eu não consegui. Eu me senti um lixo. Eu estou tentando não me emocionar aqui. Eu me senti incapaz. De que adiantou ter empreendido, ter, sabe, conquistado qualquer coisa que seja na vida, se nem ao menos eu posso usufruir, se nem ao menos eu posso entregar um presente para o meu primeiro sobrinho, que para mim representa a mensagem de Deus na minha vida. Eu entendi que nada valia a pena naquele momento, a não ser concentrar todos os esforços para vencer isso. E assim eu fiz. Júlio, eu tô aqui te ouvindo. São tantas coisas que acontecem, na verdade, e que levam a gente a tomar algumas decisões da vida, né? Talvez um somatório de comodismo, veio pandemia, veio muitas coisas das quais tu nem percebeu e o peso veio chegando junto, mas tu não sabe explicar com palavras como é que isso aconteceu de fato e quando isso saiu do teu controle. Talvez, ou pelo menos para tua fala até agora. Veio acontecendo. Ninguém escolhe, ninguém aperta um botão e diz eu quero ser assim, eu quero... Mas aconteceu algo que te acordou para a vida, né? E como tu disse, teve vários sinais, né? Deus te mandou muitos sinais, mas tu precisava estar aberto para ouvir. Então, em algum momento, tu estava aberto. Tu já estava esperando. Senão, tu não teria nem percebido, eu tenho certeza.
Então, teu sobrinho, tudo que aconteceu foi uma sequência de coisas para alguém que já estava dentro de um sapato apertado, né? E estava pronto para tirar o sapato, faltava algo acontecer. Então, talvez o nascimento do sobrinho, toda essa sequência que veio depois, por amor, por perceber tudo isso, tu resolveu realmente mudar a tua vida. Me conta as funções básicas, assim, do dia a dia. O que que tu mais sofria e sofre ainda, para realizar? Tem alguma coisa que é incômodo? Tu percebe que às vezes ao frequentar algum lugar, ao tentar fazer coisas que as outras pessoas fazem com facilidade, tu sente que existe algum impeditivo para ti? Com toda certeza, né? É. Eu tenho uma autoestima boa, sabe? Eu tenho uma identidade, eu sei quem me criou. E sabendo quem me criou, isso me gera paz. E a partir do momento que eu sei quem me criou, eu sei para onde eu quero ir. Então eu tenho um senso de identidade muito forte. E isso ajuda na minha autoestima. O que eu quero dizer com isso é que eu não costumo me importar muito com opiniões dos outros. Embora, óbvio, que quando você vive uma vida limitada, você acaba se deparando com desafios e coisas que incomodam. E eu entendo que cada um é cada um e está tudo bem. Eu costumo dizer que a obesidade, inclusive, para corroborar o que eu quero mencionar agora, a obesidade é até mesmo a compulsão por comida, por compulsão alimentar, é pior do que compulsão por outras drogas. Porque uma pessoa que tem problemas com alguma droga, ou um alcoólatra, por exemplo, se você pegar duas dessas pessoas, der um banho no dia seguinte, colocar elas numa sala para uma reunião, vestir elas, ninguém vai saber disso. A compulsão alimentar faz com que você lembre as consequências disso 24 horas por dia, ao ponto de mulheres tirarem os espelhos da sua própria casa. Então, baixa a autoestima de muitas pessoas. Da mulherada, acho que é ainda pior, né? E eu não sofro tanto com isso, mas me sinto limitado, óbvio. E a cada progresso e conquista que eu vou avançando, reconquistando a minha vida, eu percebo cada vez mais o quão ruim era viver daquele jeito, entendeu? Eu falo isso e acabo me emocionando. Eu não quero voltar para aquilo nunca mais. Nunca mais eu quero voltar para aquilo ali. Embora o futuro a Deus pertença, mas era o maior desafio do mundo é tomar um banho, por exemplo. Tomar um banho cansava mais do que ir até a sala. Eu terminava o banho já ensopado de suor e querendo deitar. Isso é vida? Então, se você me pergunta quais são as limitações, todas. São as funções básicas, né, Júlio, pelo que tu vem me falando. E, te ouvindo, assim, eu fico pensando que às vezes a gente quer ajudar as pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo a nossa família, né? Tem mães nos assistindo que estão vendo isso acontecer com os filhos, ou com os irmãos, ou com o marido, né? Ou consigo, né, mesmo. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas não sabe muito bem o que dizer, ou como dizer, o que fazer. O que que tu entende que a família que está nos assistindo, o que que a família pode fazer ou falar para ajudar essa pessoa, sem muitas vezes com essa mesma intenção ofender e machucar? É um desafio, eu entendo, porque você, quando vê um ente querido limitado, ciente de que se ele pudesse apertar um botão, ele sairia daquela condição. Então você quer ajudar, você se desespera. A salvação é individual. Eu vi minha mãe e minha avó. A minha avó eu nunca mais esqueço. A minha avó não tá mais entre nós, sabe? E minha avó, um belo dia eu a vi. Eu nem estava no ápice do meu peso ainda. Mas eu já estava muito pesado. E eu a vi chorando. Chorando porque achava que o neto dela, ela ia falecer e não ia ver o neto dela bem de saúde, bem, sabe, disposto. Talvez seja um dos maiores dores que eu tenho, assim, porque eu não fiz isso antes,
foi ter visto minha avó partir e não ter cumprido algo que eu tinha prometido a ela, né? Ela tá vendo, Júlio. Que aquilo não iria acontecer. Ela tá vendo. E quando tiver alguma mãe preocupada com seu filho, uma avó, uma tia, alguém, primeira coisa, lembre-se que a salvação é individual. Não tem como você emagrecer por ninguém. O máximo que você pode fazer é dar bons exemplos. Eu acredito que isso já é muita coisa. Criar incentivos. Incentivos que façam que gerem dopamina nas pessoas, que gerem alegria, que gerem vontade de, sabe? Existem duas formas de você sair de um quadro como esse. Ou uma conversão completa, eu acredito que aquele que veio ao mundo e se sacrificou por mim, ele pode mudar tudo a qualquer momento. É uma crença minha. Pode mudar uma pessoa completamente de uma hora para outra. Mas isso é uma questão pessoal. A salvação é individual. Ou tem que haver um instinto de autoconsciência e uma vontade muito grande e uma clareza de querer sair dali com estratégias, passo a passo. Ninguém engorda de um dia para o outro. No meu caso, são 25 anos, né? Eu tenho 35. Então, ou seja, esse 35, exato, desde os 10 isso, 25 Isso aí. anos. E eu sei que eu não vou emagrecer do dia para o outro. Hoje eu entendo até que não seria saudável fazer isso. Hoje eu entendo até pela questão comportamental, caso eu já fiz, inclusive, no passado. Já emagreci determinadas quantidades de peso rápido e aqui estamos novamente, né? O preço para a vida é muito caro, né, Júlio? Eu digo que é insustentável, né? A gente não consegue manter isso para a vida. Então, muitas vezes, fazer um emagrecimento, perder peso de forma exponencial, não tem como manter, não tem como sustentar isso para sempre. Então, fazer algo que é sustentável, que é o que tu vem fazendo lindamente. E eu acho lindo isso que tu tá trazendo pra gente, de dividir que tem dias que tu perde, tem dias que tu ganha, mas que na média tu tá ganhando. Eu sempre digo que o processo de emagrecimento, ele é a fase mais linda. Não é 880, a gente vive nas outras 72 possibilidades, né? A gente está ali dentro e tem que ser reconhecida cada 1% de melhora. Todo sacrifício que a gente faz, a gente sabe quanto custa, né? Em todos os sentidos, emocionais e em tudo que engloba, nas pessoas também que estão à nossa volta. Então, eu acho muito lindo, eu quero te dizer isso, que não foi à toa que eu te chamei, eu te sigo já lá nas redes sociais, aliás, sigam o Olho a Olho. Em breve eu já vou te abrir para te dizer onde é que as pessoas te encontram. Eu, por mim, eu ficava aqui falando contigo 2 semanas, mas a gente vai falar mais, só que fora do ar. Mas a gente tem um prazo para, enfim, para apresentar esse conteúdo para quem nos assiste e eu quero abrir para te me dizer onde é que as pessoas te encontram e qual o recado final que tu deixa para quem está nos assistindo e para quem está passando por esse processo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acredito nessas palavras. Não vai ser fácil, mas é possível. Aqui diante de vocês tem alguém que tem todas as dificuldades do mundo também e sofre com isso há muitos anos. E já emagreci quase 120 quilos. Passo a passo eu estou vencendo. Ainda existe uma longa jornada. Mas eu me porto com a atitude de que, por mais que eu caia, eu vou me levantar e vou seguir em frente. Eu não vou me render. E eu vou fazer o que precisar ser feito para chegar naquele objetivo final, que é o meu sonho, que é o meu objetivo, de ter família, de ter meus filhos e netos falando, papai, vovô fez o que precisou fazer para chegar até aqui. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei aonde você está. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Mas creia, é possível. É possível. Eu estou fazendo e você também pode. Não importa que as pessoas vão criticar, não importa nada que aconteça,
só siga em frente, a vida é sua, ninguém vai fazer por você. Dê o próximo passo, tenha fé, e mesmo que você caia, se levanta no dia seguinte e segue em frente. Essa jornada você pode acompanhar nas redes sociais. Eu fiz um acordo com todas as pessoas ali desde o momento que eu criei essa página. Comecei ali em janeiro do ano passado, então tem 1 ano e meio apenas. No Instagram é o Mamute Oficial, oficial com 2 Fs, do inglês, official, né? Mas se você colocar Júlio Mamute, eu acho que você já me encontra. Acho que não tem outro Mamute. Lá eu tenho algo em torno de 2,5 milhões de seguidores lá, de pessoas acompanhando. Em todas as outras redes também, Júlio Mamute, Mamute Oficial. Somando todas as redes, algo em torno de 4 milhões de pessoas me acompanhando. Espero não decepcioná-lo. Eu quero salvar minha vida e a gente se encontra aí, por aí. Júlio, obrigada. Aqui, ó, te aplaudindo, tá? Parabéns. Tu é excepcional e com certeza vai ajudar muita gente. Obrigada de verdade por ter aceitado nosso convite. Um beijo com muito carinho aí. Fica com Deus.